Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Resenha, Copa do Mundo, os Blues em Copas. Vamos resenhar, contar histórias aqui sobre alguns Blues, uns jogadores do Chelsea que atuaram em Copas do Mundo passada. Vamos falar dos 12 atletas do atual elenco que estarão no Qatar em 2022. Já chegou o Gabriel, muito bem-vindo, Gabriel. Espalhe a resenha aí e traga mais torcedores Blues para resenhar. Copa do Mundo começa nesse domingão, né? 20 de novembro, abertura com Qatar e Equador. E vamos citar aqui, 22ª edição de Mundiais FIFA de futebol. De início, pedir à turma aí, ficar registrado aqui, aquele apoio nas redes sociais. Chelsea Fan BH 1905 YouTube, Chelsea Fan BH Instagram, Twitter, Facebook e também, quem quiser acompanhar as resenhas depois em áudio, Chelsea Fan BH e Spotify. Beleza? A Premier League está parada, o Chelsea enviou jogadores para o Mundial. Tem uma turma lá, vamos ter folga para muita gente. E o Graham Potter vai ter um período bom aí para arrumar um planejamento para reerguer o Chelsea na continuidade da temporada. O Chelsea só volta a campo no dia 27 de dezembro contra o Bournemouth pela 17ª rodada. Enquanto isso, é Copa do Mundo e vamos ver se Brasil, a Inglaterra, vamos ver se a Inglaterra repete o desempenho da Rússia e que o Brasil, né, avance, passe das quartas de final, que no último Mundial na Rússia não deu. Vamos espalhar a resenha aqui, chamar a turma para ver se aparece, para a gente resenhar sobre Copas do Mundo. Vamos falar aqui sobre os convocados, sobre times Blues das antigas que representaram em Copas. Quero pedir à turma que acompanhe aqui durante a Copa do Mundo o Chelsea Fan BH nos stories, sempre citar jogadores Blues que participaram de Copas com o número de mundiais, quantidade de gols marcados. Não vamos ficar com o perfil parado. Todo dia vai ter algo para o torcedor Blue que curte aqui as resenhas, que curtem o que é divulgado aqui no Chelsea Fan BH, para acompanhar e descobrir sobre Copa do Mundo. Vamos ver, tem uma turma boa aí. Hoje nós vamos falar de jogadores, de treinadores, das equipes, das seleções dos Blues no atual Mundial, melhores campanhas, de tudo vamos falar. Tem de treinadores, tem de tudo. Olha aí, Simon Jeffrey. Welcome, Simon. Olha aí, chegou o sensatão, o oficial. Olha aí. Salve, chegando a turma toda. Que legal. A resenha é o seguinte, como o título tá aí. Olá, olá Simon. Predict to England in Qatar, Simon. O FIFA World Cup. Fica com a gente aí, vamos lá. Daqui a pouco chega a turma. Então vamos lá. Como o título tá dizendo aqui em cima. Aqui tem uma camisa da Inglaterra, aqui uma camisa de Gana. Inglaterra neste Mundial de 2022 com o Mason Mount debutando em mundiais, o Raheem Sterling no seu 3º Mundial e o Conor Gallagher debutando, legal. Olha aí, o Simon mandando ver aqui. A Inglaterra, beleza, Inglaterra semifinal, Brasil semifinal, olha aí, então
Vamos para a final. Brasil e Inglaterra, final. Legal. Vamos passar. Inglaterra, semifinal. Brasil, semifinal. Então, England and Brazil in the final. Oh. Beleza. Gana, tá aí, aquela camisa de Gana aqui, essa branquinha aqui. Michael Essien, ex-Blue, vamos falar dele aqui daqui a pouquinho. Ali atrás, uma camisa da Costa do Marfim, seria uma camisa da Costa do Marfim, em bandeira do Chelsea. Brasil, England, final. Opa, isso é muito bom. Aconteceu em 1970, 1970, né? Simon, legal, Brasil e Inglaterra seria legal na final. Então vamos falar aqui, como diz aqui o Mundial, o título, Blues em Copas do Mundo. Vamos falar de muita coisa aqui, vamos contar a história, mas para começar, vou situar aqui a história das Copas, falar grupos, a quantidade de seleções, vou dar as datas de todas as fases, depois vamos começar a passar pelo primeiro Mundial. Olha aí, I hope Thiago stays fit for you. O Simon diz que espera que o Thiago permaneça nos Blues. I hope. Thiago Silva deve permanecer no Chelsea pelo menos mais uma temporada. One more season. Chegou aqui o Wesley. Então vamos lá. Quem puder depois contar aí história sobre Copas, a galera que foi chegando aí, manda base e vamos ali contribuir. Enquanto isso, eu vou passando alguns dados aqui, beleza? Então, Copa do Mundo, FIFA World Cup, né? 2022, 32 seleções, 8 grupos. Isso é esse formato de 32 seleções começou em 1998 na França. França campeã, Brasil vice, muitos Blues campeões naquela edição. Vamos tocando. O início desse Mundial do Catar, nesse domingo, 20 de novembro, e a final no dia 18 de dezembro. Esperamos que esteja lá o Chelsea, né, sendo representado por algum desses 12 jogadores. Vamos torcer para Brasil e Inglaterra, como que é o Simon Jeffrey, esteja lá. A primeira fase do Mundial tem duração do dia 20 de novembro até o dia 2 de dezembro. As oitavas de final de 3 de dezembro a 6 de dezembro. As quartas de final do dia 9 dias 9 e 10 de dezembro, semifinal dias 13 e 14, a decisão do terceiro lugar, os derrotados na semifinal, será no dia 17 de dezembro, e a grande final no domingo, dia 18 do 12. Lembranças do primeiro Mundial. O primeiro Mundial de futebol, FIFA, foi realizado em 1930, aqui na América do Sul, no Uruguai, não é segredo para ninguém, né? O presidente da FIFA na época era o Jules Rimet, francês, ex-presidente da Federação Francesa. Jules Rimet comandou a FIFA de 1921 a 1954. Ele foi o terceiro presidente da FIFA. Jules Rimet, falecido no ano de 1956, com 83 anos de idade. Ele que depois virou o nome deu seu nome à Taça FIFA até a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, né? Copa do Mundo em que o Brasil foi eliminado pela Holanda, pelo carrossel holandês,
e a final entre Holanda e Alemanha. Os alemães levantaram a taça FIFA pela primeira vez. Jules Rimet, a taça Jules Rimet, que a seleção, o último país a conquistá-la foi a seleção brasileira, no tricampeonato em 1970. A partir de 1974, deixa de ser Jules Rimet e vira essa taça FIFA, essa taça que nós acostumamos a ver, aquela que o Brasil já levantou 2 vezes em 1994 e em 2002. Então, esse formato de taça, essa grandona, parecendo, né, 2 atletas segurando o globo, né, segurando o mundo. A primeira vez quem levantou foi Franz Beckenbauer, na Alemanha Ocidental na época, em 1974, quando a Alemanha venceu a Holanda na finalíssima. O primeiro Mundial é o seguinte: país sede Uruguai, campeão foi o Uruguai, 13 seleções disputaram, o Uruguai venceu a seleção da Argentina na finalíssima. Então, 13 seleções disputaram esse Mundial e o que acontecia? Foi dividido em 4 chaves. Essas 13 seleções divididas em 4 chaves foi o seguinte a distribuição. No grupo 1, Argentina, Chile, França e México. No grupo 2, a Iugoslávia, o Brasil e a seleção da Bolívia. No grupo 3, Uruguai, a Romênia e o Peru. Apenas um grupo com 4 seleções e os demais 3 grupos com 3 seleções. No grupo 4, Estados Unidos, Paraguai e Bélgica. As classificações, a pontuação final, né? A classificação final dos grupos foi o seguinte: no grupo 1 só avançavam os líderes, né, os campeões dos grupos, na primeiro Mundial FIFA de 1930 no Uruguai. O grupo A avançou a Argentina com 6 pontos, deixando o Chile para trás com 4 pontos. A seleção francesa ficou com 2 e o México não pontuou. No grupo 2 avançou a extinta Iugoslávia, que hoje é representada por Croácia, né, por Bósnia, por muita gente, muitos países, né? Então, grupo A passou a Argentina, no grupo 2 avançou a Iugoslávia. O Brasil não passou dessa primeira fase no Uruguai, porque ficou em segundo lugar, 2 empates. Em terceiro, a seleção da Bolívia. No grupo 3, Uruguai, 4 pontos, a Romênia com 2 e o Peru com 0. No grupo 4, os Estados Unidos avançaram, líder com 4 pontos, o Paraguai ficou com 2 e a seleção da Bélgica ficou com 0. Então, avançaram os 4, já realizaram as semifinais. A Argentina venceu os Estados Unidos por 6-1 e o Uruguai venceu a Iugoslávia, a extinta Iugoslávia, também por 6-1. A final, no estádio Centenário em Montevidéu, para quase 70 mil pessoas, 68.346 pessoas estavam no estádio Centenário. Saudações para o torcedor Blue, chegou. Salve para o Rafael Ted aí, lá da fronteira do Brasil com o Uruguai, salve de Uruguaiana. Beleza, Rafael? Tudo na paz aí? Pronto para a Copa do Mundo? Então, a final, Uruguai 4, Argentina 2, em 30 de julho de 1930, no estádio Centenário em Montevidéu. Os gols da partida foram o seguinte: Pablo Dorado, Pedro Cea, Santos Irialt e Héctor Castro fizeram os gols do Uruguai. Os gols argentinos de Carlos Peucel e Guilhermo Stabile. É isso a história do primeiro Mundial FIFA em 1930. Campeão Uruguai, número de participantes 13 e Uruguai campeão. Tanto que virou Celeste Olímpica, porque foi o primeiro título mundial, depois eles venceram mais um. E tem 2 Olimpíadas também do time uruguaio. Vamos passar o que nos interessa aqui, é seleção brasileira e seleção inglesa. Passar a lista de convocados, né? Aí a gente vai falando um por um. Vamos ver a evolução desses craques, né? Porque para muitos, pessoas, eu mesmo já fui um que eu perco interesse por jogos de seleções. Eu gosto de clubes.
me interessa são os clubes. Então, não adianta, eu não fico, não me programo mais para assistir jogos de seleção, com exceção da Eurocopa e da Copa do Mundo. Confesso que para essa Copa eu já estou numa expectativa bem interessante, bem legal. Estou ansioso para o jogo de amanhã. E olha que é um Catar e Equador, um jogo que em condições normais, né, a gente não se programava para assistir. Salve para o Eric. Bem-vindo. Boa tarde aí. Saudações. Distribua a resenha aí. E siga as redes sociais do Chelsea Fan BH. Os convocados do Brasil. Alisson, goleiro do Liverpool. O Everton, goleiro do Palmeiras. E Ederson, goleiro do Manchester City. Então, Inglaterra muito bem representado e o Palmeiras campeão brasileiro, né? Então, olha só. Temos o goleiro campeão das Copas Nacionais Inglesas, o goleiro campeão do Campeonato Brasileiro e temos o goleiro campeão da Premier League. Na defesa, o Danilo, lateral da Juventus, o Thiago Silva, é o Blue, único Blue representante aqui na defesa do Brasil, seu quarto mundial. O Marquinhos do PSG, é o melhor zagueiro da seleção, deve fazer a dupla com o Thiago Silva. Alexandro da Juventus, o Daniel Alves, veteranaço aí, surpresa para muitos, muito contestado, né? A convocação dele. Será que o Daniel Alves vai ter minutos na Copa do Mundo? Será? Vamos ver, façam as apostas. O Éder Militão do Real Madrid, cada dia evolui mais, o que jogou contra a gente na temporada passada na Champions League, né? Principalmente, ele jogou o primeiro jogo em Stamford Bridge, né? E na temporada anterior também, em 2021, quando o Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões, o Éder Militão jogou muito. O zagueiraço evoluiu demais, esse São Paulo. O Alex Telles, do Sevilha, e o Bremer, ex-zagueiro do Galo aqui, de BH, está lá na Juventus. Então o Tite viu a evolução nesses caras, bem servido aqui, né? A gente está acostumado com aquela turma das antigas, né? Eu que sou... Minha primeira Copa foi em 1990, então era Ricardo Rocha, era Ricardo Gomes, né? Então tinha muito... E depois, durante o tempo veio o Márcio Santos, veio o Aldair, né? Já naquela época. E durante muito tempo a nova geração viu Lúcio e Juan. E agora já tem, passando há muito tempo também, por Thiago Silva. A turma vai passando, evoluindo e usa o Brasil aí com muito talento. Meio de campo, o Casemiro é um dos caras que mais brasileiros, que melhor evoluíram no futebol europeu. Pra quem se lembra do Casemiro na época do São Paulo, né? Ele é o titular, foi com a história dele na Europa, Porto, Real Madrid B, Porto foi chamado, o Ludmar virou dono e agora está no Manchester United, dando continuidade, fazendo a vida dele lá. O Lucas Paquetá do West Ham também, ele já demorou mais, mas evoluiu, está bem no West Ham, está bem na Premier League, já criou muita caixa. O Fred do Manchester United, será que o Tite vai dar titularidade para o Fred nesse meio do Brasil? Quais são as apostas? O Fabinho do Liverpool, eu acho que será titular. Olha aí. E o Bruno Guimarães? Não deve começar a Copa titular, né? O Everton Ribeiro do Flamengo. Então, que atuam no futebol do Brasil aqui, até agora entre meio campo e defesa, o goleiro Everson do Palmeiras, o Everton do Palmeiras e o Everton Ribeiro do Flamengo. No ataque, Richarlison do Tottenham, merecido. O Richarlison é um dos jogadores também, ao lado do Casemiro, se consolidou, ganhou muito título por causa do Real Madrid. O Richarlison, eu me lembro do Richarlison jogando aqui no América Mineiro. Eu assisti um jogo do Richarlison uma vez contra o Vitória, no antigo Independência. O América de 4-0, era a segunda divisão. Depois o Richarlison foi para o Fluminense, jogou no Fluminense, aí depois foi para a Europa, foi jogar no Watford, depois Everton, e agora está aí no Tottenham, brilhando, evoluiu demais, merecido. E aí, seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. Olha aí o Richarlison. O Neymar, que é a Copa dele, né? Na Copa da Rússia, virou piada,
só crítica, ele fez por onde também, ele não se ajudou, que nessa Copa ele assuma a camisa e assuma o time para ele, né? O Rafinha, ex-Leeds, agora no Barcelona, o Gabriel Jesus deverá ser titular e dessa vez deverá ser mais protagonista do que na Copa da Rússia, quando não jogava centralizado, era mais pelo meio, era mais pelo lado, né? E foi cobrado por ser um atacante que não fazia gols. No Manchester City fez bastante gols, agora no Arsenal tem um pequeno jejum, mas começou muito bem fazendo gol, cresceu muita experiência. O Antony, esse é talentoso, do Manchester United. O Vinícius Júnior, é o Neymar Vinícius Júnior. Tira o Neymar, certamente o Vinícius Júnior será o mais badalado da seleção brasileira. Real Madrid. O Rodrigo Santos evoluiu bem, esses dois aí, ó, o Vini Júnior e o Rodrigo, são os caras que eliminaram o Chelsea da UEFA Champions League da temporada passada nas quartas de final. Quem não se lembra, 80 minutos, 3-0 para o Chelsea. Modric faz o lançamento, Rodrigo escora, e aí já era. E o Gabriel Martinelli foi o último do Arsenal também. Bom garoto, Gabriel Martinelli, que já fez muito gol no Chelsea. Quem não se lembra do Kanté escorregando, o Martinelli avançando, empate em 2-2. Mas isso aí, chegou o Chelsea BR, muito bem-vindo. Técnico o Tite. A Inglaterra também, já citamos aqui em outra resenha na época, mas é o seguinte: a Inglaterra convocou os goleiros Nick Pope do Newcastle, para mim o melhor goleiro que está atuando na Inglaterra no momento. O Aaron Ramsdale, outro goleiraço muito bom, já até era bom no Sheffield, passou uma temporada na reserva do Manchester United, agora titularíssimo, barrou o Leno lá do Arsenal, mandou o Leno, teve que trocar de clube. Então, Nick Pope do Newcastle, Ramsdale do Arsenal e o Pickford. Pickford foi o titular da última Copa. Eu acho que nessa de 2018 o Southgate tem que colocar, né? Gostaria que fosse o Nick Pope, melhor goleiro. E o Newcastle, que é a sensação da Premier League. Na defesa, Harry Maguire contestado, Kyle Walker, que durante um tempo foi dúvida se poderia disputar o Mundial, o Stones do Manchester City, o Eric Dyer também contestado do Tottenham, o Kieran Trippier do Newcastle jogando muito bem, o Luke Shaw do Manchester United para a esquerda, o Alexander Arnold do Liverpool, o Coad do Everton e o Ben White do Arsenal. Olha aí, chegou o Kleber, bem-vindo Kleber. No meio campo, o Henderson do Liverpool, o Declan Rice, que o torcedor do Chelsea sonha em vê-lo vestindo a camisa azul, mas a multa dele é alta, e quem gostava muito era a gestão Abramovich, agora com a turma nova que gosta mais de jogadores do Brighton e do modo Brighton de jogar futebol, é pouco provável que o Declan Rice jogue no Chelsea. O Mason Mount, Blue, tá aí, saiu notícia sobre uma renovação de contrato. Eu já estou aqui preocupado, né, com o modo de gestão do Chelsea, se os jogadores não vão querer deixar o clube, né? Jogadores que estão em contrato, se o clube não der um norte, ou se o projeto for de longo prazo, esses jogadores terão paciência, né? E lembrando que já são jogadores, além de jovens, são cascudos, já são campeões, né? Será que vão ter paciência? O Bellingham, especulado no Chelsea, jogador do Borussia Dortmund. O Calvin Phillips, que eu sempre quis ver vestindo a camisa do Chelsea, hoje é do Manchester City, mas era do Leeds United. O Conor Gallagher, debutando em Copas do Mundo. E o Maddison, do Leicester City, bom jogador de meio campo. No ataque, o Raheem Sterling vai para o seu terceiro Mundial do Chelsea. O Kane, do Tottenham, esteve também na Rússia, semifinalista. Jack Grealish, do Manchester City. O Saka, do Arsenal. Phil Foden, do City. Callum Wilson, ex-Bournemouth e agora Newcastle, está aí, fazendo bonito na Premier League.
e o Marcus Rashford, cada dia adquirindo mais casca, vai ser a turma comandante do ataque da Inglaterra. Quem será? Sterling, Kane e Rashford. Sterling, Kane, Wilson. Como joga o Southgate? O técnico é o Gareth Southgate. Vamos ver o que os reserva esse Mundial que começa nesse domingo às 13 horas com Catar e Equador, né? Transmissão, várias emissoras, Rede Globo, Sport TV. Vai ser muito fácil achar notícia e transmissão sobre essa Copa do Mundo. Seguindo, agora vamos entrar no tema aqui, dando essa geral sobre Copas do Mundo, sobre as seleções que nos interessam. Vamos entrar no tema Blues em Copas do Mundo, né? E falar de atletas do Chelsea que brilharam. Tem atletas que disputaram alguns mundiais, atletas que foram campeões. Vamos passar, vamos ver o que vai, o que nos reserva, né? A Inglaterra que chegou à semifinal na Rússia e o Brasil caiu nas quartas de final. O Brasil em 2014 chegou na semifinal, né? E a Inglaterra caiu na primeira fase. Lembrando que em 2014 foi o último mundial de Frank Lampard, de Steven Gerrard. Eu tenho aqui um jogo que eu vou citar daqui a pouco. A turma aí que vai assistir e escutar isso aqui depois vai se assustar com o time inglês de 2014, comandado pelo técnico Roy Hodgson, no terceiro jogo no Mineirão contra a Costa Rica, no empate em 0-0. É de chorar, não tinha a menor condição da Inglaterra seguir na Copa do Mundo. Já tinha derrotas e não conseguiu vencer a Costa Rica no Mineirão. Vamos falar de atletas em Copas do Mundo. O primeiro foi o Roy Bentley, que ele teve em terras brasileiras o Mundial de 1950. O Brasil já teve duas Copas, em 1950 e recentemente no ano de 2014. Então, em 1950, teve aqui no Brasil um acontecimento histórico em Copas do Mundo. A Inglaterra, né, sempre divulgado, sempre falado, os inventores do futebol enfrentaram a seleção dos Estados Unidos e foram derrotados aqui em Belo Horizonte, no Estádio Independência, quando perderam por 1-0. Vou dar uma dica aqui, vai estar ao contrário, mas é bem legal de saber. Existe esse filme aqui, ó, que se chama Duelo de Campeões. Está ao contrário, mas só para ficar registrado. Vamos se Duelo de Campeões. Esse DVD retrata a saga, né, a campanha, a história, a passagem da seleção dos Estados Unidos no Mundial do Brasil em 1950, e tem uma parte especial dedicada aqui à vitória do Brasil, a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra por 1-0 no Estádio Independência em Belo Horizonte. A cena foi gravada no Estádio das Laranjeiras, né, o estádio do Fluminense, que na época também foi sede da Copa, mas nas filmagens eles não vieram a Belo Horizonte porque já era, o Independência acho que estava em reforma naquela época para esse novo horto aí que todo mundo conhece. Então recomendo a turma assistir aqui, ó, Duelo de Campeões, vão gostar muito. Em época de Copa tem um filme que eu recomendo, tá aqui para contar a história da derrota, da vitória dos Estados Unidos sobre a seleção da Inglaterra em Belo Horizonte. Daqui a pouco eu mostro um outro aqui. Então, em 1950, olha aí, salve Sarboy. Em 1950, falando de atletas do Chelsea em Copas do Mundo, esteve por essas terras Roy Bentley, um lendário jogador do Chelsea, já falecido. Em 1950, disputou a Copa do Brasil, entrou em campo 2 vezes pela Inglaterra, não conseguiu marcar gols. O Bentley jogou no Chelsea de 1947 a 1957, ele jogou 367 partidas e marcou 153 gols pelos Blues. Tá? Pela seleção inglesa, que na época as seleções jogavam pouco, né? Pela seleção inglesa, ele vestiu a camisa dos
três leões, né? 12 vezes marcou 9 gols. Então o cara tem 9 gols em 12 jogos pela Inglaterra. O Bentley faleceu em 2018 aos 93 anos. Roy Bentley disputou a Copa do Mundo do Brasil em 1950, era jogador do Chelsea. Salve aí, Guilherme Guzmão chegou a acompanhar a resenha sobre Blues em Copas, nessa época de Copa do Mundo. Vamos falar de seleções, jogadores do Chelsea que disputaram a Copa do Mundo e que contaram sua história no livro das Copas. O segundo cara, esse é uma lenda e tem título de Copa do Mundo, não como titular, mas está registrado, né, no hall de campeões da FIFA World Cup. O Peter Bonetti, em 1966, Copa em casa, a Inglaterra venceu a Alemanha, né, na final. O único título dos ingleses, inventores do futebol, né? O Peter Bonetti era um dos goleiros do English Team e ele foi reserva do outro lendário, do Gordon Banks. O Bonetti era goleiro do Chelsea, o Peter Bonetti, que na temporada anterior tinha vencido a Copa da Liga inglesa pelo Chelsea, e 4 anos mais tarde, na outra Copa, onde ele também esteve, faturou a FA Cup pela primeira vez. Então, o Peter Bonetti esteve em 2 mundiais defendendo a Inglaterra como jogador do Chelsea. Em 1966, reserva do Gordon Banks, campeão, e em 1970, no México, entrou em campo uma vez na partida de quartas de final contra a Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, e a Inglaterra foi derrotada por 3-2 nessa fase de quartas de final. O Bonetti defendeu o Chelsea por 20 temporadas, 719 jogos, apenas esse jogo em Copa do Mundo, né? Teve no plantel de 2 Copas da Inglaterra, 66 e 70, mas está lá registrado como um campeão do mundo, foi goleiro reserva. Jogou nos Blues de 1959 a 79 e faleceu em 2020. É um lendário goleiro, uma das referências. O nosso terceiro Blue em Copas do Mundo tem estátua em frente a Stamford Bridge. Peter Osgood esteve na Copa do Mundo de 1970, junto com o Bonetti, né? A Inglaterra que caiu para o Brasil, mas o Osgood entrou em 2 jogos naquela Copa do Mundo e não marcou gol. O primeiro jogo foi uma vitória da Inglaterra por 1-0 sobre a Romênia, ele saiu do banco, e o segundo jogo, a vitória também por 1-0 em cima da Tchecoslováquia. O Peter Osgood, ele tem 150 gols pelo Chelsea. O último gol que ele marcou foi num jogo contra o Manchester City, no antigo estádio dos Citizens, o Main Road. Acontece essa história aqui em outras resenhas, inclusive na resenha recente da Copa da Liga, quando o Chelsea enfrentou o Manchester City. O Peter Osgood, que jogou no Chelsea entre 1964 e 1980, e ele teve uma saída e depois retornou, mas no total são 376 jogos, 150 gols, 4 jogos pela Inglaterra, e não conseguiu marcar gols com a camisa dos Leões ingleses, dos Three Lions. Outro lendário, cara, é o terceiro maior artilheiro da história dos Blues, segurou uma batata pesada, né, a batata quente dos Blues em época dos anos 80, onde o Chelsea passou muito por segunda divisão, conquistou segunda divisão, disputou Premier League ali no início, mas logo veterano já estava ali para sair do Chelsea. Estou falando do Kerry Dixon, é um cara lendário, esteve na Copa do Mundo em 1986 no México, esteve em campo apenas uma vez, só entrou em campo contra a Polônia, na vitória por 3-0, o Dixon saiu do banco. Na fase de grupos, foi no último jogo da fase de grupos, na cidade de Monterrey, e o Kerry Dixon jogou uma Copa do Mundo pela Inglaterra, um jogo contra a Polônia, 3-0. O Dixon jogou no Chelsea de 83 a 92, e então 416 jogos, 192 gols, é o terceiro artilheiro
né, da história dos Blues, perdendo para Frank Lampard e Bob Tamblyn. Então, pela Inglaterra, 8 jogos e 4 gols. Olha aí o meu xará Cristiano Silva. Bem-vindo, Cristiano. Olha aí. Yazin chegou aqui também. Salve. E aí, Cris? Ansioso. Copa do Mundo começa amanhã. Os Blues, os 12 Blues do Chelsea na Copa do Mundo. O que espera? Estava contando agora há pouco, quando eu falei do Mason Mount na convocação falando na lista de convocados da Inglaterra, estava citando aqui sobre o Mason Mount, essas histórias sobre o contrato dele, né? Então, será que corremos algum risco do Mount? Será que temos algum risco do Mount se debandar do Chelsea no futuro? Porque parece que o projeto da turma nova é a longo prazo, né? E como os nossos jogadores são cascudos e campeões, e eles estão gostando mais do projeto do modo Brighton de gestão, né? Tá ficando perigoso torcer para os Blues, né? Aí pode rolar. Vamos ver. Estamos falando do Kerry Dixon, que entrou em uma partida da Copa do Mundo de 1986 versus a Polônia, vitória por 3-0. O último também, eu gosto muito de contar histórias sobre o Chelsea aqui. Um outro jogador lendário também esteve em 86, junto com o Kerry Dixon, só que esse em 86 foi titularíssimo. Não, estou trocando. Em 82 e 86. Vou falando de Ray Wilkes. Ray Burt Wilkes foi um cara que, para a turma que acompanha o Chelsea recentemente, em temporadas, por exemplo, ele foi auxiliar do Filipão, ele foi treinador interino do Chelsea, o Ray Wilkes foi treinador adjunto, né, auxiliar do Carlo Ancelotti. Ele era um cara que a turma dos senadores, ele tinha muita moral com o Drogba, com o Terry, sabe, Palak, Nelka, aquela turma toda. Então, o Ray Wilkes faleceu no ano de 2018, foi jogador de Milan, de Manchester United, de Rangers, né? E esteve presente em 2 mundiais, 1986 na Espanha, os 5 jogos, então, praticamente toda a campanha da Inglaterra, 7 jogos e não marcou gols com a camisa da Inglaterra nas Copas do Mundo. Então, eu vou falar aqui essa relação de 1982 primeiro, esses 5 jogos onde o Ray Wilkes esteve em campo. Inglaterra 3, França 1, fase de grupos. Inglaterra 2, Tchecoslováquia 0. Tchecoslováquia hoje República Tcheca, terra de Peter Cech, outro lendário Blue, que também disputou a Copa do Mundo, logo mais vamos falar dele. Inglaterra 1, Kuwait 0, olha aí. E na segunda fase de grupo, anteriormente as Copas tinham um regulamento diferente, foram mudando, né? Então, na segunda fase de grupos, Espanha 0, Inglaterra 0 e Alemanha 0, Inglaterra 0. Com esses 2 empates, a Inglaterra acabou eliminada dos mundiais e a Alemanha, como tinha conseguido uma vitória, avançou. Espanha e Inglaterra ficaram para trás. Essa fase aqui, segunda fase de grupos, se poderíamos dizer hoje que ela seria a fase de quartas de final. Então a Inglaterra parou aqui em 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. A Inglaterra deixou a Copa eliminada para a seleção da Alemanha. A Alemanha, que foi finalista contra a Argentina e perdeu, né, a final. Em 90, a Argentina e a Alemanha repetiram a final e aí a Alemanha venceu. Em 1986, o Ray Wilkes disputou apenas 2 jogos. O primeiro jogo foi um 0-0 contra Marrocos e o seu segundo jogo foi a terceira partida contra Portugal. Então, a rodada de abertura, Inglaterra 0, Marrocos 0, inclusive o Ray Wilkes foi expulso nesse jogo, e na terceira rodada, Portugal venceu a Inglaterra por 1-0.
O Ray Wilkes jogou no Chelsea de 1973 a 79, lançado pelo treinador Ed McCready. 196 jogos, 33 gols marcados pela seleção da Inglaterra. Foi um cara constante, jogou muitas partidas, 84 jogos, mas marcou apenas 3 gols. Isabel chegou, ansiosa para a Copa do Mundo. Isabel, Brasil, Inglaterra, gosta de jogo de seleções? Diz aí para a turma seguindo aqui. Então, olha só, citamos aqui, ó, Roy Bentley em 50, Peter Bonetti em 66 e 70, o Peter Osgood em 70, né, o Ray Wilkes em 82 e 86, o Kerry Dixon em 86. Olha aí, a Isabel está ansiosa. Então, olha aqui, assim, o meu marido gosta demais, gosta mais. Então, a partir de amanhã, você faz a experiência de assistir Catar e Equador. Eu acho que o Equador vai ganhar. E também que o Catar deve ficar pela primeira fase. Mas, se nós estamos pensando aqui, o que vale para nós mesmo é a seleção brasileira, sempre a maior campeã e a maior seleção de futebol do mundo, embora nos últimos anos aí, né, pelo motivo da seleção não jogar na nossa casa, né, o território brasileiro, exceto em eliminatórias, o Brasil joga muito na Europa. Vocês repararam, a seleção brasileira ela jogava muito bem. Começou a jogar no exterior em 2006, ela jogava muito no estádio do Emirates, no estádio do Arsenal, recém-inaugurado. Aí depois começou a jogar na Arábia e agora joga muito na Ásia. E teve muito jogo na Inglaterra, e era Emirates, às vezes começou a jogar o Wembley, e depois passou a mudar para estádios menores. Craven Cottage, recentemente teve um jogo, aí já é um estádio grandão, no Villa Park. Então, parece que até o inglês se cansou um pouco, né? Mas jogando em estádio melhor, será que ainda é um bom negócio? Mas eu, no meu caso, né, eu peguei um pouco de birra de seleção brasileira. A última grande seleção que eu torci foi em 2006 na Alemanha. Depois, em 2010, teve aquela derrota para a Holanda. Aí de lá para cá, sim, totalmente indiferente de jogos da seleção, mas estou ansioso nessa porque tem caras despontando, né? Tem muitos craques aí, então, e já chegam com bastante casca. Agora, vamos ver se o nosso treinador faz a coisa certa. Na Copa da Rússia, eu vou me lembrar aqui, foi a primeira vez que eu vi um treinador sentir estreia em Copa do Mundo. Mas se você se lembra naquele empate com a Suíça em 2018, o Tite completamente nervoso, né? Lembrando que agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que a Suíça abriu. Acho que foi a Suíça que abriu o placar. Acho que o Brasil começou perdendo de 1-0. Me corrijam, por favor. Depois a gente vê muito bem como é que será a campanha do Brasil. Mas o Brasil que só joga ainda na quinta-feira, até o Brasil entrar em campo, vai ter muita bola rolando, né? Futebol o dia todo, vamos ver 3. Tem dias que vai ter 4 partidas. Copa do Mundo é assim, 30 dias de futebol direto. Então não podemos muito reclamar, não. Gostamos, né? Vamos ver qual vai ser a seleção sensação de 2022 e qual vai ser o modelo de jogo a ser copiado, né, pelos próximos 4 anos. Vamos ver o que vai. Retornando aqui, Atletas Blues, eu citei aqui sobre os jogos da Inglaterra com a República Tcheca, né? A Tchecoslováquia. Então vamos falar um lendário jogador nascido na época tchecoslovaca, que depois virou República Tcheca. Peter Cech, lendário goleiraço, super campeão de tudo pelo Chelsea. Ele jogou o Mundial da Alemanha, né? Foram 3 jogos, a República Tcheca caiu na primeira fase. Derrota para a Itália, na época a Itália frequentava a Copa do Mundo, derrota para a Itália por 2-0. Outra derrota para a Gana, também por 2-0.
e na terceira rodada venceu os Estados Unidos por 3-0. Caiu na fase de grupos, no final ficou em terceiro lugar no grupo E. O Peter Cech não teve mais oportunidades de disputar a Copa do Mundo porque a República Tcheca não conseguiu mais classificação pelas eliminatórias da Europa. O tempo passou, mas ele está na história das Copas com o Mundial disputado na Alemanha em 2006, onde o Brasil caiu nas quartas de final para a França, o Thierry Henry, e a Itália campeã do mundo contra a França do Zidane nos pênaltis. Lembram da cabeçada do Zidane no Materazzi. Em 2010, a Itália esteve, caiu na primeira fase. 2014 também esteve no Brasil, caiu na primeira fase. 2018 não se classificou. E 2022, depois de vencer a Eurocopa, fez feio de novo. Não temos a Itália em mundiais já por 2 Copas seguidas. Lembrando que, se o primeiro Mundial FIFA foi vencido pelo Uruguai, o segundo, quem venceu foi a Itália, o primeiro título em 1934. O Cris está interagindo aqui. Hoje estava assistindo Inglaterra e Panamá com Loftus-Cheek de titular. Aí o Cris fala, meu Deus. Mas, o Cris, quanto o Panamá, né? Como é que foi o time que o Southgate mandou em campo? Você acha que é o espelho do que vai entrar, né? É o espelho do que vai entrar nas partidas? Deixa eu ver aqui contra quem a Inglaterra vai jogar. A Inglaterra joga contra o Irã na segunda-feira, 10 horas da manhã. Será esse o espelho? A Inglaterra não pode se dar o direito de errar, não, hein? Emerson Leite chegou. Eu citei aqui, né, em 2006, República Tcheca 0, Gana 2, né? Então vamos falar de um ganês famoso que jogou pelo Chelsea, está aqui, ó, camisa branca aqui, tá vendo? A camisa branca, camisa de Gana. Michael Essien, comprei ela por causa de Michael Essien, meio-campista lendário, volante dos Blues. O Essien também esteve na Copa da Alemanha e também esteve na Copa do Brasil em 2014. Então, o Essien teve 2 mundiais. Só que na Copa do Brasil, já mais veterano, entrou em campo apenas uma vez. Na Alemanha, foram 3 jogos e em 2014, no Brasil, 1 jogo. Esse jogo da Copa do Brasil em 2014 foi uma derrota de 2-1 para os Estados Unidos na cidade de Natal. Né? Olha aí. Os times estavam no grupo G e Gana não avançou. O Essien fez 256 jogos pelo Chelsea e 25 gols, 58 jogos pela seleção ganesa e marcou 9 gols. Michael Essien, 2 Copas do Mundo, 4 jogos. E daí, em 2006, o Michael Essien não jogou as oitavas de final contra o Brasil. Provavelmente estava suspenso, porque ele não estava na relação do banco de reserva de Gana naquele jogo em Frankfurt. Então, 3-0, o Brasil venceu e eliminou Gana da Copa do Mundo da Alemanha. Mas aí depois, nas quartas de final, se deu mal contra a França do Thierry Henry, fracasso de muitos não foram convocados nessa. Então é teste. Hoje do Ligão, então a Inglaterra joga na segunda. Vamos ver. A Inglaterra estreia contra Gales. É isso mesmo? Não. 21. A Inglaterra estreia contra o Irã. O segundo jogo da Inglaterra será. Vamos ver. Depois eu vejo. O primeiro jogo da Inglaterra é contra o Irã. É isso. Cris, estamos falando de blues em Copas aqui, né? Como que você chegou agora? E eu vou falar agora sobre a participação desse cara aqui em Copa do Mundo. Tem algum torcedor do Chelsea que não é fã desse cara? Didier Yves, Drogba, Tebele, Marfinense, artilheiro, lenda dos Blues. Drogba disputou
3 Copas do Mundo pela seleção da Costa do Marfim. Ali atrás, laranja ali, ó, camisa dos elefantes. Primeiro Mundial, Alemanha, 2006, primeiro Mundial da Costa do Marfim. O Drogba entrou em campo 2 jogos, né, os 2 primeiros, e marcou 1 gol. Em 2010, o Drogba esteve em campo em 3 partidas, marcou 1 gol contra o Brasil, né, derrota na Costa do Marfim por 3-1. Em 2014, 3 jogos participou, mas já estava mais veterano, estava mal, ficou machucado na época, não conseguiu marcar. Então, o Didier Drogba tem 8 jogos em Copa do Mundo, divididos em 3 mundiais, e marcou 2 gols, um deles contra o Brasil, contra a seleção brasileira, em 2010, na África do Sul. Então, Didier Drogba, 2006, 2 jogos, 2010, 3 jogos, 2014, 3 jogos, super ídolo, lenda dos Blues, está aqui, fracasso de bola, DJ Drogba Tebe, arfinense. O Drogba teve 2 passagens pelo Chelsea, de 2004 a 2012, e depois da temporada 14-15. Em 2004 e 2012 ele ganhou Copas, ganhou Premier League, né? Ele, em 2012, ganhou a Champions League, saiu, foi jogar na China, depois jogar na Turquia, retornou para o Chelsea na temporada 14-15, foi campeão da Premier League, deixou o clube, foi jogar nos Estados Unidos. O Drogba tem 381 jogos com a camisa dos Blues e marcou 164 gols. Pela Costa do Marfim, ele tem uma média muito boa, são 105 jogos e 65 gols marcados. É o cara que liderou. E detalhe, o Drogba não é campeão da Copa das Nações Africanas. Quando o Costa do Marfim venceu, ele não era, mas ele não estava na seleção convocado. Mas contribuiu muito. Ele disputou finais, mas perdeu. Mas está aí, DJ Drogba, 3 mundiais, 8 jogos e 2 gols. Um desses gols contra a seleção brasileira na África do Sul. Outro marfinense, para registrar, foi o Salomão Kalou, disputou 2 Copas do Mundo. Salomão Kalou, que jogou aqui no Brasil, esteve, né, representando o Botafogo durante uma temporada, acabou sendo rebaixado, mas o Botafogo já está de volta. E o Kalou está jogando no Djibouti. Eu estava olhando, foi do Botafogo, ficou uma temporada parado e está jogando no Djibouti. Salomão Kalou, 2010 na África do Sul, 3 jogos e 1 gol. Em 2014, 3 jogos, não marcou. Pelo Chelsea, 254 jogos e 61 gols no seu período. E um detalhe, né? O Kalou foi um cara que, assim, nunca foi titular do Chelsea, não conseguiria, porque ele era tinha o Anelka, tinha o Drogba, tinha Fernando Torres, tinha outros caras. Se o Torres não conseguiu ser um titular absoluto, não conseguiu pegar uma vaga, o Kalou jamais seria. Então, o Kalou foi uma espécie de John Obi Mikel, outro ex-grupo também disputou a Copa do Mundo, e passou muito tempo no Chelsea, está registrado como um cara que conseguiu muitos títulos, né? Tem bons números, está aqui, ó, 254 jogos e 61 gols. Mas fora do Chelsea não conseguiu muita coisa. Ele foi jogar na Alemanha, no Hertha Berlim, depois jogou no Lille. E aí, Salomão Kalou fez sua história no futebol, está escrito, está eternizado no livro de Copa do Mundo, defendeu o seu país, jogou ao lado de Didier Drogba, do Colo Touré, do Yaya Touré. É um dos grandes do futebol, que está aí na história das Copas. A Costa do Marfim, do Kalou e do Drogba, não está classificada, não disputa a Copa do Mundo do Catar. Infelizmente, nós acostumamos aí a ver a Costa do Marfim sempre, mas ficou fora nessa edição. As seleções africanas, vamos falar aqui, o grupo, os grupos da Copa do Mundo, né? A seleção
seleções africanas que estão nesse Mundial. Olha aí, chegando a turma boa aqui agora, que legal. O Lucas Silva, sempre tá aí. Ezequiel. Ezequiel tá aí, com o Anthony, com o Rashford, com o Casemiro. E o United representado na Copa do Mundo. Isso aí. Vamos, os africanos, falando aqui que aqui Costa do Marfim ficou fora. A África tem Senegal, do Mendy e do Koulibaly, os Blues Mendy e Koulibaly no grupo A, ao lado de Catar, Equador e Holanda. No grupo D, temos a Tunísia, ao lado de França, Austrália e Dinamarca. No grupo F, temos o Marrocos, ao lado de Bélgica, Canadá e a Croácia. E no grupo G, temos Camarões, ao lado de Brasil, Sérvia e Suíça. Detalhe, Brasil, Sérvia e Suíça estiveram no mesmo grupo da Copa da Rússia. E Gana, do Michael Essien, já se aposentou, tem a história dele, está ali pendurada a camisa branca do Michael Essien. Gana está no grupo H, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia. Então, os grupos da Copa do Mundo, olha aí o Alex, salve Alex. Vamos aí, contando a história dos Blues na Copa do Mundo, Alex. Chega mais. Se quiser participar, só chegar. Grupo A da Copa do Mundo do Catar. Catar, Equador, Senegal e Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. País de Gales, depois de muitos anos fora, parece que desde 1958, né? Na Suécia, quando perdeu para o Brasil. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e a Polônia. Grupo D, França, Austrália, Dinamarca e a Tunísia. Grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia. Grupo G, aqui é o grupo do Brasil. Brasil, Sérvia e Suíça tiveram no mesmo grupo na Copa da Rússia. E o Brasil já enfrentou Camarões em duas oportunidades, em 1994 nos Estados Unidos, vitória por 3-0, e em 2014 no Brasil, vitória por 4-0 ou 4-1. Agora estou na dúvida, creio que acho que 4-1. Então, o Brasil tem história contra essas duas equipes em Copas do Mundo. Vou aqui, vou voltar aqui sobre os grupos, já falamos do resto. Vamos seguindo. Sobre Blues, na África, quando disputou a primeira Copa, esse cara aqui, esse africano que vamos falar, ele não era jogador do Chelsea, não. Ele disputou o Mundial como jogador do Chelsea já no seu último Mundial. Estou falando de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, um veteranaço camaronês. Hoje ele é presidente da Federação Nacional de Camarões. Presidiu, organizou a última Copa das Nações Africanas que o Senegal ganhou. E falou aí que Camarões vai fazer a final. Então, muito bem. A seleção dele que tem muita história em Copa do Mundo, né? Então, vou botar aqui no grupo. Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Samuel Eto'o disputou seu primeiro Mundial em 1998 na França. Entrou em campo uma vez. Em 2002, na Coreia e no Japão, fez 3 jogos e 1 gol só. Camarões fez um péssimo Mundial em 2002, né, porque eles tentaram usar camisas regata, né? Só que a FIFA proibiu. Em 2010, na África do Sul, o Eto'o, 3 jogos e 2 gols. Salve para o Alessandro. Chegou o Alessandro aí, seja bem-vindo. Em 2014, jogador do Chelsea, fez apenas um jogo. O Eto'o disputou apenas uma temporada pelo Chelsea, 2013-2014, 35 jogos e 12 gols. Essa é a história de Samuel Eto'o. Tem um cara, ele entrou em campo, Copa da França 1998, e venceu o Brasil em Copas do Mundo. Hoje,
o grande craque da seleção norueguesa é o Erling Haaland, né? Mas a seleção da Noruega, em 1998, avançou de fase até as oitavas de final e enfrentou a Itália. A Noruega estava no grupo do Brasil em 1998. Então, eu passo a pegar aqui, ó, 1998, o grupo da Noruega. Está aqui. O Brasil, né, campeão de 94, então ficava, fazia a abertura da Copa, ficou no grupo A. E o grupo A do Brasil em 1998 foi o seguinte: Brasil, Noruega, Marrocos e a Escócia. O Brasil fez a estreia contra a Escócia, depois fez o segundo jogo contra Marrocos, e o terceiro jogo, a terceira partida, foi contra a Noruega. A classificação final do grupo A: Brasil em primeiro com 6 pontos, a Noruega em segundo com 5, o Marrocos com 4 e a Escócia com apenas 1. Enfim, o Blue, que esteve em campo representando a seleção da Noruega contra o Brasil, na verdade foram dois. O atacante, Torian Deflo, né? Era uma sensação, era uma das referências da seleção norueguesa naquela época. Fez gol contra o Brasil, inclusive. Flo. Fez um gol contra o Brasil aos 83 minutos. Parece que foi aquele gol de pênalti. O gol de pênalti. Lembra que o Júnior Baiano cometeu um pênalti contra a Noruega em 98? Vou ir pesquisar sobre Copas de. Então, o Flo, aos 83 minutos, fez um gol. E o outro, Blue, era goleiro reserva do Chelsea, foi o Frode Grodas, goleiro norueguês. Ele era o titular da Noruega naquela Copa de 1998, 4 jogos lá na Copa da França. O Grodas, ele também esteve como goleiro, ele era goleiro reserva, ele não entrou em campo na Copa do Mundo de 1994. Então, em 94, o Brasil foi o campeão, né? Em 1994, vamos ver aqui o grupo da Noruega em 1994. Sei que tinha Itália, México, acho que México, Itália e Irlanda, seria isso? Aqui, grupo da Noruega. A Noruega esteve no grupo E, Noruega do Frode Grodas, que foi o primeiro mundial dele. México, Itália, Irlanda e a Noruega. A Noruega ficou na última posição naquele mundial. Detalhe, todas as equipes terminaram com 4 pontos. E foi o seguinte, olha só. México 4, Itália 4, Irlanda 4 e Noruega 4. Como eram 24 seleções naquela época, foi a última, 24, a partir de 98 já começou a ser 8 grupos de 4. Então a Noruega ficou fora, porque antes tinha critério de gols marcados, confronto direto e melhor posição, pontuação referente a outros grupos, né? Então, México, Itália e Noruega, México, Itália e Irlanda avançaram. Olha, uma vitória, um empate e uma derrota para cada um. Bem interessante essa Copa. O Frode Grodas disputou em 1994, não entrou em campo, a Noruega foi eliminada, mas em 98 o Grodas se deu bem, jogou todos os jogos da sua Noruega e esteve em campo na vitória sobre o Brasil por 2-1. Muito bem, então vamos lá. A campanha da Noruega em 94. 1994. Não, em 98. Os 3 jogos da primeira fase. Marrocos 2, Noruega 2. Escócia 1, Noruega 1. Como gosta de empatar em Copas da Noruega. Na época o Haaland não existia, então a Noruega fazia os gols com o Torian Deflo, e também naquele grupo era reserva Ole Gunnar Solskjaer, né, que virou referência, um lendário jogador do Manchester United, aí, o Ezequiel. Então, Marrocos 2, Noruega 2, Escócia 1, Noruega 1 e Brasil 1, Noruega 2. Gol do Torian Deflo aos 83. Então, falei, o Ole Gunnar Solskjaer entrou no segundo tempo da partida.
O Grodas jogou no Chelsea entre 1996 e 98 e 27 jogos. Ele era goleiro reserva, né? Não dava nessa época, entre 96 e 98. Tinha o Carine, tinha o. Depois chegou o De Goey, goleiro holandês, né? Em Copas. Quando ele disputou a Copa do Mundo em 94 nos Estados Unidos, ele ainda não era goleiro do Chelsea. De Goey estava naquela derrota, né? Brasil 3, Holanda 2. O De Goey foi o goleiro que tomou aquele gol de falta do Branco. Então, o Grodas, entre 96 e 98, 27 jogos pelo Chelsea. Pela seleção norueguesa, 41 jogos, disputando 2 Copas do Mundo. Nas oitavas de final, por ter avançado na terceira. Não, nas oitavas de final, por ter avançado em segundo lugar na Copa da França em 98, a Noruega pegou a Itália e foi eliminada, perdeu por 1-0 com o gol de Christian Vieri na época. Outros blues de maneira em Copa recente, na Copa passada, né? Teve o Courtois e o Eden Hazard pela Bélgica. Então é o seguinte, teve o Lukaku também era ex-blue, mas Courtois e Eden Hazard, 3 Copas do Mundo, 2014, 2018 e agora estão chegando ao seu terceiro Mundial em 2022. John Terry, lendário eterno capitão dos Blues, disputou 2 mundiais defendendo a Inglaterra, jogador do Chelsea. 2006 na Alemanha, 5 jogos, entrou em campo, e 2010 na África do Sul, em 4 partidas. O John Terry, que esteve no Chelsea em 1998 e 2017, 717 jogos, 67 gols com a camisa dos Blues. Pela Inglaterra, honrou a camisa branca, vermelha, e Three Lions. John Terry, aquela ali é a camisa de 2010, se não estou muito enganado. 10 ou posterior. É antes da Copa de 2014, essa camisa da Inglaterra está pendurada aqui. John Terry vestiu a camisa da Inglaterra 78 vezes e marcou 6 gols. E esse camarada aqui, maior artilheiro da história dos Blues, Chelsea Futebol Clube, orgulho de Londres. Frank James Lampard, 211 gols com essa camisa. Hoje é treinador de futebol, foi treinador do Blues, tem 3 clubes na carreira, o Derby County, uma excelente temporada em 17 de 18, em 18, 19, uma excelente primeira temporada pelo Chelsea em 19, 20, na segunda temporada em 20 e 21 existiu metade da temporada, depois foi trocado pelo Thomas Tuchel e agora está lá no Everton, né, tentando desenvolver um bom trabalho lá. Livrou o Everton do rebaixamento da Premier League na temporada passada, 21-22, e está tentando desenvolver um trabalho agora. O Frank Lampard são que Lampard 3 Copas do Mundo, 2006 na Alemanha, 5 jogos, 2010 na África do Sul, 4 jogos, e em 2014 no Brasil apenas 1 jogo. O Lampard foi o reserva, não entrou em campo nos 2 primeiros jogos, contra a Itália e contra o Uruguai, e no terceiro jogo contra a Costa Rica, disputado no Mineirão, em BH, dia 24 de junho, grupo D, terceira rodada, esteve em campo para um 0-0 contra a Costa Rica e a Inglaterra amargou a última posição do grupo, em 4º lugar na Copa do Mundo do Brasil em 2014. O Lampard chegou ao Chelsea em 2001, vindo do West Ham United. Então, entre 2001 e 2014 foram 648 jogos, 211 gols, o que o deixa na posição número 1 de artilheiros do Chelsea Orgulho de Londres. Na seleção inglesa foram 106 jogos e 29 gols marcados. Esse jogo, esse 0-0 entre Costa Rica e Inglaterra no Mineirão, 24 de julho, a Inglaterra finalizando, né,
terceira rodada, último jogo. O técnico era o Roy Hodgson. E olha o time que o Roy Hodgson colocou em campo para enfrentar a Costa Rica naquele dia no Mineirão. Um jogo que foi 11 horas da manhã aqui no Brasil. Ben Foster, Smalling, Gary Cahill, que deu notícia, se aposentou essa semana, Jones, Luke Shaw, James Milner e Ross Barkley. E ex-Blue Ross Barkley disputou a Copa do Mundo. Jack Wilshere, Lampa foi o capitão do time, Lallana e Daniel Sturridge. No banco de reserva estavam os titulares Steven Gerrard, Raheem Sterling e Wayne Rooney. Então a Inglaterra que empatou com a Costa Rica. Foster, Smalling, Cahill, Jones e Luke Shaw, Milner, Barkley, Wilshere, Lampa, Lallana e Sturridge. E ainda entraram Gerrard, Sterling e Rooney. Voltaram para casa cedo. Como velhinho Roy Hodgson, lenda do futebol inglês, Roy Hodgson, mas pediu a bucha, não conseguiu segurar a onda e a Inglaterra pagou um vexame. Vou citar aqui, todo mundo conhece essa bandaça aqui, Iron Maiden, 1998 foi ano de Copa. Eles lançaram Virtual Eleven, né? Tá aqui, época da Copa da França, 1998. Tá aqui, ó, é o segundo disco com o Blaze Bayley, então o Iron Maiden na época, Blaze Bayley, Steve Harris, Nico McBride, Jane Gass e o Dave Murray. Hoje o Iron Maiden é um sexteto, retornaram no ano 2000, né? Em 99 na verdade. Em 2000 eles lançaram o disco Brave New World. Esse disco aqui, Virtual Eleven por causa da Copa do Mundo, justamente na Copa da França, né? 11, o Steve Harris, torcedor fanático do West Ham, adora futebol. E aqui, ó, montou o seu time. Olha o time do Iron Maiden aqui, a seleção do Iron Maiden em 1998. Vou tentar registrar. Tem alguns jogadores aqui, eu reconheço aqui o Faustino Asprilla, olha aí, o Patrick Vieira está aqui, Ian Wright está aqui, olha aí, o Gascoigne, olha só. Recomendo no encarte aqui o Virtual Eleven do Iron Maiden, o disco que foi lançado em época de Copa do Mundo. Aqui a seleção do Iron Maiden. Ian Wright está aqui. Faustino Asprilla está aqui. Muito bem. Na capa tem aqui videogame, né, o virtual, e um campo de futebol aqui, onde tem jogadores aqui. Um futebolzinho comendo solto aqui no cantinho. Virtual Eleven do Iron Maiden, para muitos, contestado por causa do Blaze Bayley, é um bom disco. Gostamos muito. Outro disco, outra indicação sobre Copa do Mundo, eu indiquei aqui o Duelo de Campeões. Então, outro filme aqui, uma comédia romântica, tá? Aqui, ó. Lua de Mel Atrapalhada. Tá? Filme bacana, meio honesto, sobre a história sobre um cara que, o Danny Dyer, tá? É o cara que, para quem já assistiu Real Football Factory, que fala sobre hooligans, torcidas, né, da Inglaterra, ele passa pelos acho que 3 continentes para registrar torcidas organizadas, né, hooligans, ultras, os fanáticos de alguns times de futebol. Então ele vai para a Croácia, ele vem para o Brasil, né, e conta pela Inglaterra, então tem entrevista Chelsea, Birmingham, West Ham. Então ele atua nesse filme aqui, ó, que passa em época de Copa do Mundo. É invertido aqui, mas vale a pena, eu já indiquei em outras resenhas. O de Mel Atrapalhada, um período em que ele se casou e programou a lua de mel para na época de Copa do Mundo, onde a seleção da Inglaterra, o que ele fez aqui? Se casou e programou a lua de mel na época da Copa do Mundo. Então,
em cada dia que tinha jogo da seleção inglesa, ele programava um destino para uma cidade. Então, ele, na lua de mel, sem a esposa saber, ele curtiu a lua de mel e assistiu todos os jogos da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo. Recomendo. Muito bom. E um outro documentário aqui, ó, é sobre histórias do futebol. Histórias do futebol. Está invertido, mas está bem. Na capa, Camarões 1990. Aqui, ó. Ninguém esquece essa seleção aqui que fez. Deixa eu ver, tá aqui o Roger Milá pulando aqui em cima da turma toda. Aqui. Camarões 1990, primeira Copa. Camarões do Samuel Eto'o, anos depois. Mas está aí a dica cultural em Copa nessa época. Então eu recomendo que vou repassar. A história do futebol, um jogo mágico. Camarões está na capa. Lua de Mel Atrapalhada, comédia romântica bem legal, recomendo. O Virtual Eleven, lançado em Copa do Mundo, do Iron Maiden, fanático pelo futebol. E Duelo de Campeões, na hora que eu estava falando do Roy Bentley, recomendo aqui a saga da seleção dos Estados Unidos, em 1950 no Brasil, quando venceram a Inglaterra por 1-0 em PH. Seguindo aqui, sobre nossa resenha, Blues em Copas do Mundo, lembrando que 2002, né, Copa do Mundo do Catar, inicia neste domingo, o jogo de abertura, o único do domingo, Catar e Equador, vai iniciar o 22º Mundial de Futebol da FIFA. Quem vai levantar essa data dessa FIFA? O Brasil não encosta nela desde 2002. Vamos ver como é que tá. Copas do Mundo. Joe Cole. Alguém se lembra do Joe Cole? Blue, West Ham, Liverpool. Muita gente gosta do Joe Cole. O Joe Cole é o camisa 10 do Chelsea, que está registrado no meu time ideal, o meu 11 ideal do Chelsea de todos os tempos. O Joe Cole disputou as Copas do Mundo de 2002, na Coreia e no Japão. Apenas um jogo. Inglaterra 1, Suécia 1, onde ele saiu do banco aos 74 minutos. Em 2006 fez 5 jogos e marcou 1 gol. Num jogo, o empate da Inglaterra contra a Suécia em 2-2. Se não tiver enganado, o Joe Cole fez um gol de falta, gol aos 34 minutos. E nesse jogo contra a Suécia em 2006, estava na escalação inicial da Inglaterra, John Terry, Ashley Cole, lendário lateral esquerdo, né, Arsenal e Chelsea, e Frank Lampard. Então, Joe Cole, John Terry, Ashley Cole e Frank Lampard representaram aqui a Inglaterra e o Chelsea em 2006 lá na Copa da Alemanha. Suécia 2, Inglaterra 2. Joe Cole, 5 jogos e 1 gol. Em 2002 ele fez um jogo. Olha só, que coincidência também, hein? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Não tinha muito tocado. Em 2002, Joe Cole gostou de fazer gol na Suécia em Copa do Mundo. Então os 2 gols do Joe Cole em Copas do Mundo contra a Suécia, olha só. 2002, Suécia 1, Inglaterra 1. Joe Cole saiu do banco aos 74. E em 2006, Suécia 2, Inglaterra 2. Gol do Joe Cole aos 34 minutos, ele já era titular. E junto dele, os companheiros Bruce Terry, Ashley Cole e Frank Lampard. O técnico da Inglaterra, em 2006, era o sueco Sven-Göran Eriksson. Olha aí. Eriksson, também famoso, ex-treinador de vários times, Fiorentina, de muito, também um veteranaço treinador do futebol europeu. Em 2010, na África do Sul, o Joe Cole entrou em campo 2 vezes e não marcou gols. O Joe Cole jogou no Chelsea de 2003 a 2010, marcou 280 de 2003 a 2010, entrou em campo 281 vezes e marcou 40 gols. Pela seleção inglesa, também tem presença marcante constante aqui. 57 jogos e 10 gols. Quando se fala em Austrália, qual jogador o torcedor Blue pensa? Quando se fala em Austrália, para mim, em Chelsea,
eu me lembro do amistoso contra o Per Glory na temporada na pré-temporada 18-19, né? Temporada lá que o Maurício Sarri era treinador do Blue, e o Chelsea foi à cidade de Perth, na Austrália, e venceu o Glory por 1-0 com o gol do Pedro. Mas teve jogador australiano, Mark Schwarzer, goleiro veteranaço, goleiro de 2 Copas do Mundo pela seleção da Austrália. E quando ele jogou no Chelsea, ele já não defendia mais a sua seleção, tanto que ele não esteve na Copa do Brasil em 2014. Mas o Mark Schwarzer, ex-goleiro dos Blues, jogou Champions League pelos Blues na época. Lembro, na semifinal em 2014, 13-14, o Chelsea enfrentou o Atlético de Madrid no jogo do Vicente Calderón, antiga casa dos Rojiblancos lá. Foi um empate 0-0, o Chelsea jogou com camisa preta, muito bonito. 0-0 lá, José Mourinho. O Peter Cech se chocou com a trave e teve uma queda, machucou a clavícula, ficou fora da temporada. Então, o Mark Schwarzer era o goleiro reserva naquela época, australiano, já veteranaço já. E entrou e finalizou a temporada na meta dos Blues. O Schwarzer jogou o Mundial de 2006 na Alemanha, 3 jogos. Inclusive, jogou contra o Brasil. Schwarzer, comandado pelo ex-treinador Blue, Gus Hiddink. Gus Hiddink tem história em Copas do Mundo e vamos contar daqui a pouco. Então, na Alemanha, Schwarzer entrou 3 jogos, jogou contra o Brasil, derrota por 2-0 com gols do Adriano e do Fred. Em 2010, na África do Sul, o Schwarzer jogou os 3 jogos da Austrália. Também a Austrália não costuma ter vida longa em Copas do Mundo. Né? 2010, 3 jogos. Então, o Schwarzer tem 6 jogos na história das Copas do Mundo e um confronto contra a seleção brasileira. Jogou no Chelsea entre 2013 e 2015, 12 jogos apenas. Essa final de temporada aqui, 13 e 14, quando ele substituiu o Peter Cech, foi quando ele teve a maior sequência. Pela seleção da Austrália, ele, goleiro, 110 jogos, então defendeu bem seu país. Mark Schwarzer, que também tem longevidade por Fulham, por Middlesbrough, hoje já está aposentado, mas tem sua história no Chelsea e nas Copas do Mundo. O último jogador brasileiro, eu vou contar aqui, porque depois tem uma história sobre um jogador brasileiro campeão do mundo, mas ele está reservado para a parte aqui dos atletas campeões do mundo, ex-Blues, né? Jogadores que defenderam o Chelsea foram campeões do mundo, está reservado aqui, mas para mim, vou falar do Ramírez, aposentado aí recentemente, né? Tem gigantes do Chelsea com o Ramírez, tanto no Chelsea FBH 1905 no YouTube, quanto no Instagram aqui. Eu já peço para quem for assistir depois, não ter registrado redes sociais do Chelsea, Chelsea FBH YouTube, Chelsea FBH 1905 YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea FBH, e quem for acompanhar depois em áudio, fica lá, eternamente, Chelsea FBH, no Spotify, essa resenha especial aqui, Blues em Copas do Mundo, falando de Chelsea, falando de vários jogadores do Chelsea que já atuaram em Copas do Mundo. O Pensante estava aí, o Alessandro Barbi também, Alex Lopes, Eduardo Júnior, Ezequiel Silva, Thay, Emerson, Cris, Isabel, Thalia, Yazin, Guilherme, Kleber Magalhães, Chelsea BR, o Eric, legal demais, né? Valeu aqui pela turma toda. Registrar o nome de todo mundo aqui na resenha, beleza? Rafael Teg, lá de Uruguaiana, estava aí, apareceu uma dessas resenhas aí. Vamos seguir. Então, vamos falar do Ramírez. Ramírez disputou 2 Copas do Mundo na seleção brasileira e, sim, é um jogador muito importante. A primeira Copa do Mundo que o Ramírez disputou, ele já chegou, né,
O Ramires que chegou ao Chelsea no ano de 2000, temporada 10-11, né? O Carlo Ancelotti era o treinador. Então, o Ramires disputou a primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira na África do Sul em 2010. Foram 4 jogos. O Ramires, ele não tinha começado como titular, não, mas ele acabou organizando o time e ele não jogou a partida contra a Holanda na fase de quartas de final, né? Então, o Ramires estava suspenso por causa do cartão amarelo. Então, o Ramires jogou 4 jogos na fase de quartas de final. Ele suspenso, não viu o Brasil tomar aquela virada 2-1 na Holanda. O jogo em que o Felipe Melo foi expulso, o jogo que o Robinho fez gol, jogou ali cá, né? O Brasil, o Júlio César. Então, foi a última Copa relevante do Brasil, mas em 2006, para mim, foi a grande Copa, a última boa Copa da seleção brasileira. E olha só, eliminados também em quartas de final. Então, olha só, o Brasil, em 2006, caiu nas quartas de final, em 2010, nas quartas de final, 2014, semifinal, aquela vergonha, 7-1, perdeu para a Alemanha, e em 2018, caiu de novo nas quartas de final. Então, o Brasil não está avançando, né? Em 2018, o Brasil passou pelo México nas oitavas e foi eliminado pela Bélgica, do Hazard, do Lukaku, do Courtois, daquela geração lá que todo mundo viu. Então, Ramires, 2010, África do Sul, 4 jogos, organizou o time do Brasil, estava suspenso por 2 cartões contra a Holanda, quando o Brasil foi eliminado e perdeu por 2-1. Em 2014, fez os 7 jogos. Né? Esteve nos 7 jogos. No ano de 2010 chegou ao Chelsea, comandado pelo Carlo Ancelotti. Em 2014, quando era jogador do Brasil, já estava consolidado, era campeão de Champions, era campeão de Copa da Inglaterra, já tinha vencido, né, a Champions League, já tinha vencido a Europa League, mandava soltar e prender no Chelsea Ramires, que só deixou o Chelsea em 2016, quando o Bruce Hiddink, né, também tem história em Copa, nós vamos contar já já, assumiu o comando do time e o Ramires acabou perdendo espaço. Pelo Chelsea, o Ramires fez 251 jogos e 34 gols. Fez gol em final de Copa da Inglaterra, fez aquele golaço inesquecível contra o Barcelona em Champions League. Foi assim, olha, eu não tenho medo de dizer, o Ramires, para mim, o melhor brasileiro que vestiu a camisa do Chelsea, porque foi extremamente, o cara foi um protagonista. Aquela temporada de Champions League do ano de 2011-12, Ramires e Drogba, naquelas semifinais, foram os caras que classificaram o Chelsea. Ramires jogou muito, 34 gols pelo Chelsea, 251 jogos, 51 jogos pela seleção brasileira e 4 gols. O melhor brasileiro a vestir a camisa do Chelsea. Quem for escutar ou assistir aqui depois, escolha o seu e não tem nenhum problema. Divergir. Vamos falar, já falamos, olha aqui, ó, desses atletas em Copas do Mundo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogadores na liga, fora outros como o Torian Deflo, o Mikel, alguns que a gente foi falando aqui de janelas abertas, né? Muita história do Chelsea em Copas do Mundo nesse período. Lembrando que a Copa do Catar 2022 é o 22º Mundial, 22ª edição da Copa do Mundo FIFA. Vai ser disputada no Catar, com abertura neste domingo, 20 de novembro de 2022. Catar e Equador vão abrir o torneio mundial da FIFA. Os Blues em 2022. Há um tempo, sabe, logo no início do papo, eu dei a resenha, eu dei a convocação da Inglaterra e do Brasil. Então,
Vamos falar aqui dos 12 jogadores que o Chelsea cedeu para a Copa do Mundo de 2022. Foram 12 jogadores por 9 países. Então, Edouard Mendy disputa seu primeiro Mundial no Senegal e Kalidou Koulibaly, também em Senegal, patriota do nosso goleirão, os jogadores de defesa dos Blues imprestáveis para o Senegal. Então, Mendy, primeiro Mundial, Koulibaly, sua segunda Copa do Mundo. O Thiago Silva, do Brasil, está em sua quarta Copa do Mundo. Está ali, Thiago Silva, olha só, 10, 14, 18 e 22. Quarta Copa do Mundo de Thiago Silva. César Azpilicueta, da Espanha, está em seu terceiro Mundial. Então, 14, 18 e 22. Mateo Kovacic, pela Croácia, está em seu terceiro Mundial. 14, 18 e 22. Denis Zakaria, suíço, emprestado pela Juventus, que é jogador blue, vai para seu segundo Mundial, 18 e 22. Em 18, entrou no segundo tempo, em andamento, e jogou com a seleção brasileira na Copa da Rússia. Kai Havertz, da Alemanha, debutando em mundiais, é um dos caras responsáveis para mudar a imagem da Alemanha, que na última Copa, na Rússia, chegaram campeões mundiais e deixaram a competição ainda na primeira fase. Os convocados da Alemanha não assustam, definitivamente, bem diferente daquela da Alemanha cascuda e pesada que quem acompanha Copas do Mundo há algum tempo, não dá para ter jogo, não dá para temer a Alemanha, não. O treinador lá é bom, hein? Então, Christian Pulisic, super criticado no Chelsea, sofreu com contusões, veio do Borussia Dortmund, já está aí nos Blues, quando parece que vai se recuperar só tecnicamente, sofreu um pouquinho no comando do Thomas Tuchel, e agora, com o Graham Potter, está conseguindo algumas oportunidades, só que o time do Chelsea desandou. Lembrando que a Premier League parou na 16ª rodada, o Chelsea é o 8º e volta no dia 27 de dezembro, após a Copa do Mundo, na partida contra o Bournemouth, pela 17ª rodada. Então, o Pulisic vai estrear, vai debutar em mundiais, sua primeira Copa do Mundo pela seleção dos Estados Unidos, o grande garoto propaganda na turma da terra do Tio Sam, e o Todd Bowley, dono do Chelsea, vai apostar no garoto propaganda Pulisic. Vamos ver se os Estados Unidos avançam. Estados Unidos que já enfrentou o Brasil em oitavas de final de Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos em 1994. A Inglaterra cedeu 3 atletas, pegou 3 atletas do Chelsea. Mason Mount, debutando em mundiais, faz sua primeira Copa. O Conor Gallagher, também debutando em mundiais, sua primeira Copa. E o Raheem Sterling, já veterano, 2014, 2018 e 2022. Será que o Sterling vai ser titular? O veterano cascudo no Chelsea está tendo dificuldade, não está conseguindo levar o Chelsea adiante. As seleções dos grupos. Então, 12 atletas, 9 países diferentes. Essas 12 seleções em Copas do Mundo realizaram as seguintes campanhas, seus melhores resultados. Senegal, semifinalista em 2002. Quem se lembra daquela seleção que encantou, ganhou da França, foi uma das responsáveis pela eliminação da seleção francesa. Então, quem lembra de El Hadji Diouf, Henri Camara, E o treinador atual, o Alice C, ele era integrante desse time de 2002 e está moldando aí, está fazendo uma maneira, ditando um jeito de Senegal jogar. Senegal que já fez uma razoável Copa do Mundo da Rússia, campeã africana, e agora vamos ver se consegue chegar de novo. Será que Senegal bate semifinal no Catar? Vamos começar a ver as próximas dias. Então, melhor resultado de Senegal, semifinalista em 2022. Seleção brasileira, não tem muito o que dizer, 5 vezes campeã do mundo,
58, 62, 70, 94 e 2002. E fora ainda outro vice em 98 e por aí vai. A seleção espanhola, campeã do mundo em 2010 na África do Sul, batendo a seleção da Holanda. Olha aí. A seleção da Croácia, do Mateu Kovacic, foi semifinal na Copa da França em 98, com o Davor Super artilheiro, e se foi e é vice-campeão. Perdeu a final para a França, o Kanté, o Giroud, né, em 2018. O ano que a França está, mas N'Golo Kanté desfalca, deixa a Copa do Mundo, não tem condições. Kanté não jogou nem pelo Chelsea direito, está fora da Copa do Mundo. A seleção da Suíça, seus melhores resultados, não avançou até uma quartas de final nas Copas de 34, 38 e 54, lembrando que 54, Mundial realizado em casa, na própria Suíça, quando eles foram anfitriões. A seleção alemã, ao lado de Argentina, de Itália, de França, de Espanha, né, são os países, as seleções, as ligas que comandam o futebol mundial. A Alemanha, 4 títulos. Estados Unidos tem oitavas de final em 1994, quando foi eliminado pelo Brasil, perdeu por 1-0, um gol do Bebeto, e tem um terceiro lugar na Copa do Mundo do Uruguai, o primeiro mundial em 1930. As melhores colocações, as melhores posições dos Estados Unidos em mundiais. A seleção marroquina conseguiu, do Hakim Ziyech, né, a seleção do Marrocos do Ziyech, tem uma oitavas de final na Copa do Mundo do México em 1986, derrota para a Alemanha, finalista, por 1-0, Alemanha Ocidental. A Inglaterra, de Sterling, Malta e Gallagher, campeã do mundo em casa em 1966. Então, são as seleções dos nossos Blues em Copas do Mundo. Já caminhando, finalizando aqui para a nossa resenha, eu vou acompanhar depois, goste do conteúdo criado, antes de registrar aqui nos tópicos, pedir aquele reforço. Chelsea Fan BH 1905, YouTube, lá tem pós-jogo, pré-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, história de torcedor, tem as resenhas atemporais, então, tem mais de 300 vídeos lá. Só seguir o canal e ativar o sino lá para acompanhar muito. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. No Instagram tem os textos, as lendas dos gigantes, que a gente acompanha sempre que estiver lá. Chelsea Fan BH no Instagram, no Twitter e Facebook. A gente movimenta lá o Facebook também. E em áudio, resenha Spotify, Chelsea Fan BH. Essa resenha depois ela vai para lá. Bonita, editada, quem sabe amanhã. Vai ficar lá eternizada em época de Copas do Mundo. Os Blues, campeões do mundo. Eu disse há pouco tempo, né, falei de jogadores brasileiros, tem um que era jogador e outro treinador. Então, não era Blue, mas na época foi campeão do mundo como treinador, mas passou pelo Chelsea, está no currículo, é um Blue campeão do mundo e o outro era o jogador. Então, vamos começar o Blues campeões do mundo. Um que eu falei lá lá no início da resenha, quando ele disputou as Copas de 66, Peter Bonetti, nosso goleirão, foi reserva na Copa de 1966, reserva do Gordon Banks, mas está registrado como um cara que levantou, ergueu a taça FIFA. Então, em 66 era Jules Rimet ainda. Então, Peter Bonetti, campeão do mundo pela Inglaterra em 1966. Juliano Belletti, brasileiro, campeão do mundo em 2002. Juliano Belletti, campeão do mundo, pentacampeão do mundo pelo Brasil em 2002, na Coreia e no Japão. Belletti que defendeu os Blues de 2007 até 2011,
2010, de 7-10, se não estou enganado. André Schürrle, campeão do mundo pela Alemanha em 2014, na Copa do Brasil, fez gols no Brasil, né, naquele 7-1, estava em campo. André Schürrle, 2014. Peter Bonetti ergueu a Julius Rimet. Belletti e Schürrle ergueram a Taça FIFA. Em 1998, a França foi a campeã do mundo e tem jogadores, alguns já eram, já era jogador dos Blues, Franck Leboeuf, e seus compatriotas Didier Deschamps, Marcel Desailly e Emmanuel Petit também levantaram a Taça FIFA. Didier Deschamps tem título da Copa do Mundo como jogador em 1998 e como treinador é o atual campeão, o atual detentor da Taça FIFA, Didier Deschamps, quando a França venceu a Croácia na Rússia. Então, Didier Deschamps é bicampeão do mundo da FIFA. Então, Deschamps, Desailly, Petit e Leboeuf são os campeões do mundo. Então, 1, 2, 3, 7 Blues campeões do mundo. Técnicos Blues, treinadores, comandantes. Falar de Luiz Felipe Scolari, né? Brasileiro. 3 Copas do Mundo disputou o Filipão. Em 2002, campeão pelo Brasil. Em 2006, quarto lugar, né? Pela seleção de Portugal. Acabou sendo derrotado pela Holanda na decisão do terceiro lugar. Então, 2002, campeão pelo Brasil, 2006, quarto lugar com a seleção portuguesa, e em 2014 também, quarto lugar com a seleção brasileira, após perder na semifinal 7-1 para a Alemanha e perder para a Holanda na decisão do terceiro lugar, por 3-0. É isso. Outro treinador Blue, Filipão, 3 Copas do Mundo. Filipão, tristezas, alegrias, né? Teve muito sucesso, alguns fracassos, mas mesmo os eventuais carimbos que ele tenha recebido, mas é um cara de muito sucesso, muita conquista, chegou longe. 3 Copas do Mundo, com exceção do que o 7-1, né, impactou demais, mas olha, 3 Copas do Mundo, o cara bateu campeão em uma, foi semifinal em todas, sabe? Em possíveis, olha isso, em 21 jogos possíveis de Copa do Mundo, o Filipão fez 21 jogos. 7 em 2002, bateu o campeão, 7 em 2006 e 7 em 2014. Quarto lugar com Portugal e com o Brasil. Então, o Filipão, em todos os mundiais que ele disputou, ele foi da primeira à última rodada. Da rodada 1 à decisão do terceiro lugar. Então, 3 edições, 21 jogos. Tem que tirar o chapéu para o Luiz Felipe Scolari. Está aí eternizado. E é um cara que ditou regra no futebol, né? Essa edição de 2002, moldou a maneira dos clubes de futebol, principalmente aqui no Brasil, jogar durante muito tempo. Outro treinador Blue, e ex-jogador Blue também, ex-técnico Blue, que esteve em Copa do Mundo como atleta. Ele disputou 2, 82 e 86, jogador de meio campo, o Glenn Hoddle, mas foi técnico do English Team em 1998. Ele avançou até as oitavas de final. Foram 4 jogos em 1998. Após um empate com a Argentina por 2-2 na fase de oitavas de final, foi derrotado nos pênaltis por 4-3. Então, técnicos Luiz Felipe Scolari e Glenn Hoddle. E um terceiro também, um treinador de muito sucesso, mais em seleções emergentes, é o holandês Guus Hiddink, lendário, famoso demais, né? Muita moral no PSV Eindhoven, mas comandou seleções em 3 mundiais e ele tem uma disputa de oitavas de final e 2 semifinais. Então o Guus Hiddink é um desses treinadores que também fazia os seus times jogarem bonito, desenvolvia bons trabalhos. Então é o seguinte, Guus Hiddink, holandês, seu primeiro mundial comandou a seleção
seu país, a Holanda de 1998, foi até a semifinal, foi derrotado pelo Brasil, né, empate em 1-1, e depois no estádio Velodrome, em Marseille, gol do Ronaldo, o fenômeno, hoje dono do Cruzeiro, e empate da Holanda do Kluivert de cabeça. O Kluivert, que jogou muito tempo na Inglaterra, defendendo o Newcastle. Na semifinal, perdeu nos pênaltis com o Tafarel brilhando. Em 2002, o Gus Hiddink comandou a seleção da Coreia do Sul e também avançou até as oitavas de final, vencendo Espanha, vencendo Itália, muitas polêmicas naquela Copa, mas o que fica para o registro histórico é que a seleção da Coreia do Sul foi às semifinais, né, da sua Copa do Mundo, mundial dividido na Coreia e no Japão. Então, o Gus Hiddink, semifinal em 98, perdeu para o Brasil, e semifinal em 2002, quando perdeu para a Alemanha. Em 2006, o Gus Hiddink foi treinador da Austrália, do Mark Schwarzer, foi citado aqui, enfrentou o Brasil de novo. Né? Se em 98 ele empatou e perdeu nos pênaltis, em 2006, na fase de grupos, ele enfrentou o Brasil e perdeu por 2-0, com gol do Adriano e gol do Fred. O Fred debutando, o Fred veio, tinha entrado no jogo do banco, e praticamente a segunda oportunidade que ele teve, ele jogava no Lyon, na época, na França, meteu o segundo gol. E nessa temporada, que Brasil e Austrália jogaram em 2006, foi na fase de grupo. A Austrália avançou até as oitavas de final. Foi o que deu Tom Gus Hiddink 3 mundiais, 98, 2002 e 2006. O Graham Huddle, 98 como treinador e 82 e 86 como atleta. E o Filipão, Luiz Felipe Scolari, 2002, 2006 e 2004. O Filipão é de impressionar em Copas do Mundo. Agora, falamos muito de Copa do Mundo, vamos registrar algumas camisas, né, utilizadas pelo Chelsea em anos de disputa de Copa do Mundo. Eu separei alguns aqui. Parei aqui, ó, 1970, quando o Brasil foi campeão, o Brasil eliminou a Inglaterra. Esse era o modelo usado pelo Chelsea. Esse é um modelo quando o Chelsea ganhou a Copa da Inglaterra, né, a FA Cup em 1970. Esse é o modelo usado. Então, Chelsea em 1970, ano em que o Brasil foi tricampeão do mundo, eliminando a Inglaterra. 1998, o Chelsea foi campeão, né, da Supercopa da Europa, vencendo o Real Madrid por 1-0. E em 1998, a França foi campeã do mundo, vencendo o Brasil na final por 3-0. O Chelsea usou esse modelo aqui, né, o UEFA Cup Winners' Cup, na final contra o Real Madrid. 1-0 gol do uruguaio Gustavo Poyet, um modelo de camisa que o Chelsea usou em 1998, época da Copa do Mundo da França. Na temporada 2010, na época da Copa da África do Sul, lembram que o Chelsea venceu a Copa da Inglaterra, vencendo o Portsmouth por 1-0, gol do Didier Drogba, e aí teve a entrada do Jerome Boateng, não, Kevin Prince Boateng, ganês, no Michael Ballack, e aí o Ballack acabou ficando fora da Copa do Mundo. O Chelsea jogou aquela final usando esta camisa, usada primeira vez naquela final de Copa da Inglaterra. Foi a camisa usada na temporada 2010-2011. Então, no ano da Copa do Mundo, o Chelsea usou esta bela camisa aqui, esse vermelho, representando os soldados da Primeira Guerra Mundial, como fazem regularmente. No ano de 2014, ano em que o Chelsea caiu em semifinal de Champions para o Real, o Atlético de Madrid, e a Alemanha foi campeã do mundo, vencendo o Brasil nas semifinais, né, e vencendo a Argentina na final. Esse era o kit usado pelo Chelsea em 2014. E essa aqui.
utilizado em Champions League. Na época, Eden Hazard, 17, porque o Juan Mata, espanhol, campeão do mundo em 2000. Não, Juan Mata usava a camisa 10 do Chelsea na época, então em 2014, era o kit utilizado pelo Chelsea. Em 2018, o Chelsea já tinha mudado o treinador, Antônio Conte era o treinador. Uma temporada antes, o Chelsea tinha vencido a Premier League, que foi a sua última Premier League, 16-17. Em 2018, entre 16 e 17, o Chelsea também tinha perdido a final da Copa da Inglaterra para o Arsenal. Em 16 e 17 ganhou a Premier League, só que em 2018, usando esse título. Em 2018, ano em que a França foi campeã, né, ex-Blue de Didier Deschamps, o Kanté e o Olivier Giroud, era o kit utilizado pelo Chelsea em 2018. Esse kit aqui, que nos traz lembranças daquela eliminação vergonhosa da Champions, derrota para o Barcelona, quando o Christensen, dinamarquês na época, passou uma bola errada e depois por muitos anos jogando mal pelo Chelsea. Na atual temporada, 2022, este é o kit utilizado pelo Chelsea Futebol Clube. Aqui, bonito. Premier League. Chelsea. Campanha, né? Sem racismo. Aqui, a camisa utilizada pelo Chelsea Futebol Clube em 2022. Então, em 70 deu Brasil. Em 2010 deu Espanha. Em 2014 deu Alemanha. Em 2018 deu a França. E o 2022? Brasil, todo mundo citaram o Brasil como favorito, não sei. A França, Brasil e França seriam as grandes favoritas. Salve aí para o Ronaldo Ferreira, chegou aí agora no final da resenha, muito bem-vindo. Espalha a resenha por aí. Então, vou repetir a pergunta sobre favoritismo. Em 70 deu Brasil, em 10 deu Espanha, em 14 deu Alemanha e em 18 deu a França. Em 2022, Brasil, França, Alemanha, pela turma aí, é uma nova reformulação, é para as próximas. A Espanha, Luiz Henrique vai conseguir moldar? Vamos ver. Quem vai ser a surpresa? Né? Será que vamos ter Senegal aí jogando de novo? Será que Camarões conseguiu dar uma encorpada da Copa Africana para cá? Vamos ver quem vai ser o grande craque. Lembranças de Copa do Mundo, a minha primeira Copa, 1990, eu citei aqui, né, no DVD de Histórias do Futebol. 1990, seleção de Camarões, está aqui, aí o Roger Milá pulando aqui, Camarões que venceu Colômbia, quase eliminou a Inglaterra do Gary Lineker em 90, a Inglaterra que, depois de ser eliminado naquela semifinal da Copa de 90, ficou fora em 94, só voltou em 98, e está aí, um novo projeto. A Inglaterra, se você for somar, em 14 eu passei a escalação do jogo contra a Costa Rica, sem condições de ganhar nada. Tanto foi eliminado na primeira fase. Em 2018 já bateu semifinal com o Southgate, que continuou o trabalho e está sendo bastante criticado. Só que a convocação de agora, dessa Copa de 2022, bem encorpada, com jogadores novos, mas bem cascudos. Já começa por um bom goleiro, que é o Nick Pope, tem bons meias, tem o Calvin Phillips, o Declan Rice. No ataque ali tem o Harry Kane, tem o Callum Wilson. Então, é uma pena, não tem Chilwell e não tem James para acrescentar ainda mais a lista do Chelsea e melhorarem mais a Inglaterra. A seleção brasileira foi convocada também pelo Tite e tem bons nomes, né? Os 3 goleiros são excelentes, tem o Thiago Silva, tem o Fabinho, lá no ataque tem o Neymar, que tem que colocar a cabeça, botar a seleção no bloco, e essa tem que ser o mundial dele.
Tem o Richarlison, que sempre entrega tudo que quer dar ao jogo. O Vinícius Júnior está pronto para disputar o Mundial. Então, está bem entregue. Então, olha aí. Brasil, França. E vamos botar essa Inglaterra. Vamos ver se a Inglaterra bate pelo menos quartas de final. A partir de domingo, 20 de novembro de 2022, às 13 horas, começa a Copa do Mundo 2022 no Catar, a 22ª edição do Mundial de Clubes da FIFA. Está aqui, bem registrado, longa resenha, vai ficar para sempre aqui no Instagram. Depois vai ser colocado lá no canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e também vai ser lançado depois em áudio para quem quiser acompanhar o Chelsea Fan BH no Spotify. Salve aí, bem-vindo aí ao Paulo Marcos, Paulo, sempre com a gente, salve. Depois você pega a resenha e assista de novo, muito dado, envolvendo seleções, o Chelsea está muito aí. Cris Amorim chegou agora no final, já estamos encerrando. O Marcos Paulo perguntando aqui se eu fiquei sabendo do Benzema. Eu li uma notícia hoje cedo de rumores que ele poderia ficar fora da Copa do Mundo, mas não vi mais nada, então eu não sei. Ficou aí? Confirmou? Vamos ver depois. Mas a França tem o Mbappé e tem muita gente boa. Brasil, França, Inglaterra. Vamos ver o que é isso aí. Está bem pago. Redes sociais. Chelsea Fan BH, Twitter, Instagram, Facebook. Chelsea Fan BH 1905, YouTube. E Chelsea Fan BH, Spotify. 30 dias aí. De 20, um mês inteiro, né? Não vai dar 30 dias direto. Um mês inteiro de Copa do Mundo, futebol todos os dias, de 3 a 4 jogos, uma abertura um só, a partir de segunda-feira, 3 jogos, em dias 4, e a Premier League parada. Dia 27 de dezembro, depois da Copa do Mundo, já decidiu quem será um campeão inédito ou seleções que vão aumentar a sua sala de troféus da Taça FIFA. 27 de dezembro, volta a Premier League com Chelsea e Burnham. Vamos curtir a Copa do Mundo no Catar, 22ª edição. Primeiro campeão, Uruguai. O último país que conquistou a França. Então, vamos torcer por todos esses times. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!